E fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre PoundX, ou seja, sobre a PoundX, ou seja, a NPXS, a criptomoeda, o token, a moeda, sei lá como vocês preferem chamar, NPXS, certo? Uh, Esse ativo aqui, pessoal, é um ativo que, enfim, eu estava já fazendo uma leitura básica dele aqui na CoinMarketCap, né? Vocês pediram muito para fazer essa análise, muito, mas muito mesmo. Então eu quero já que vocês deixem o vosso like aqui no início do vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Antes de tudo aqui, quero pedir já que vocês colaborem também comigo. Se inscrevam aí no vídeo e deixem o vosso like, certo? Eu poderia passar aqui já para análise gráfica, mas na minha opinião não faz sentido ir para análise gráfica sem antes falar um pouco sobre os fundamentos desse ativo. Aqui na análise gráfica, por exemplo, utilizando a minha estratégia de Fibonacci, eu posso ver que o preço de entrada, infelizmente, pessoal, ele já foi atingido e o preço o preço alvo, inclusive, também já foi atingido. Mas, o primeiro preço de entrada já foi atingido, o primeiro alvo já foi atingido, mas não significa que nós não vamos ter outras oportunidades utilizando análise gráfica. E essa próxima oportunidade é o que eu quero mostrar aqui para vocês, certo? Então, a próxima oportunidade é que eu vou ter em foco quando eu estiver fazendo análise gráfica. Por agora, nós vamos fazer análise basicamente dos fundamentos da PoundX, da NPXS. Vamos fazer uma análise de preço utilizando fundamentos, tá bom? Primeiramente, vocês podem ver aqui, ó. Vou ter que traduzir isso daqui, mas sempre que eu estou traduzindo o CoinMarketCap, a página buga. Eu não sei se vocês também estão tendo esse problema. Eu já tentei no Chrome, já tentei no Microsoft Edge, e sempre que eu traduzo a página do Chrome, do CoinMarketCap, a página buga. Não sei por quê, mas está acontecendo muito, infelizmente. Bom, vou traduzir aqui para tentar falar um pouco. O preço ao vivo, hoje, não sei o que, o ranking dela mostra aqui, certo? Mas o mais importante aqui nessa página, né, é que ela tem um estoque, um supply circulante. O que está em circulação hoje é 236. Olha só, já bugou aqui a página. 236 bilhões, é isso que eu entendo aqui, né? Milhares, milhões, bilhões é o que está em circulação. 236 bilhões estão em circulação, né? E o máximo fornecimento de 258 bilhões, né? De tokens, que é o limite dela, tá bom? Ela tem um limite de 258 bilhões de tokens e nesse momento está em circulação já 236 bilhões desse token, certo? Então, eu sei que a expectativa de muita gente é que o preço volte a atingir o seu topo histórico. Essa é a expectativa de muita gente, porque ele começou uma subida aqui, a expectativa é que ele atinja o preço, o topo histórico novamente, ou renove topo histórico. E nessa subida a galera ganha grana pra cacete. É uma expectativa errada? Olha só, a página bugou. Na minha cara. Vou ter que recarregar aqui, pessoal. É uma expectativa errada? Com certeza não. O topo histórico dela aqui, já puxar até no TradingView, com certeza não é uma expectativa errada. Eu mesmo teria em conta essa expectativa, para ser sincero. Eu teria, sem sombra de dúvida. O gráfico aqui na Binance, ele começou a ser cotado há pouco tempo. Então, ela foi listada na Binance, pelo menos a USDT ela foi listada há pouco tempo. Porque aqui a gente consegue ver que ela está listada. Esse gráfico, eu não sei quem é o fornecedor, né? Mas no TradingView é a Binance. E aqui a gente consegue ver que ela já chegou a atingir o preço máximo de 0,05 reais, ou seja, o preço histórico dela, o topo histórico, pelo menos tendo em consideração o fornecimento de gráfico, de leitura de preço da CoinMarketCap, vocês podem ver aqui, é de 0,05 reais. E nesse momento ela está cotada a 0,01 real, tá bom? É o preço aqui em reais que eu estou usando como base para fazer essa análise. Ednei, aqui a gente vai ter que conseguir entender. Olha só, ela tem um supply grande, tem um supply gigante, ela tem 258 bilhões, é isso, né? Isso, aqui ó, vou voltar a assinalar aqui para vocês, ó.
classe das unidades, milhares, milhões, bilhões, 258 bilhões de tokens que podem entrar em circulação. Ou seja, desses 258 bilhões, ela já tem 236 bilhões em circulação, ou seja, 236 bilhões já foram distribuídos, né? O que é PoundX? O que é a NPXS? Isso é algo muito forte, algo que nós temos que ter sempre em consideração quando nós fazemos uma análise, né? Certo? A PoundX é um desenvolvedor líder de dispositivos movidos a blockchain, ou seja, essa criptomoeda também utiliza a tecnologia que o Bitcoin utiliza, que é a blockchain, certo? Com o objetivo de transformar negócios de varejo com sua solução de ponto de venda baseada em blockchain. A solução permite que comerciantes e consumidores de varejo conduzam transações instantâneas na loja em seu blockchain. Pelo que eu entendi aqui, ela tenta facilitar a vida de quem trabalha, né? Sei lá, por exemplo, o cara aí que tem um barzinho, ele pode utilizar basicamente esse token. Acho que é isso que eu entendi assim numa leitura rasa. Pode ser que eu esteja errado, tá bom, pessoal? Mas é uma leitura rasa, é isso que eu entendi aqui, né? Porque eu estou fazendo análise aqui com vocês agora, nesse momento, tá bom? Eu estou fazendo análise agora. Eu já cheguei a ler um pouco, mas não nada assim tão profundo. Eu poderia procurar muito mais informações. Mas pelo que eu vejo aqui, esse ativo, por exemplo, tem países que com certeza, vou ter que recarregar aqui a página de novo, que com certeza esse ativo vai ser muito mais aproveitado, como por exemplo Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Europa em si. São países que têm estruturas mais fortes, entendeu? Mesmo para quem utiliza varejo. Você tem noção aqui na Europa, por exemplo, que é onde eu estou no momento, geralmente qualquer lugar tem uma maquininha, entendeu? Tem uma maquininha de passar cartão, tem tudo basicamente. Você tem vários meios de pagamento e isso para entrar aqui seria bem mais fácil, certo? Aqui fala que ela foi lançada em 2018, né? Como exato, como uma solução mundial, né? World's First Point of Sale Solution, ou seja, uma solução mundial de solução de vendas ponto a ponto, peer-to-peer, certo? Seguindo o sucesso, né? Após o e-code de sucesso, certo? A PoundX lançou com sucesso serviços focados no varejo, incluindo o XGPOS, o XWallet, sei o que. Isso não interessa muito, né? A gente consegue ver aqui que ela já tem outros serviços, bem como o primeiro telefone blockchain do mundo chamado Bob. Ok. A empresa com sede em Singapura, por exemplo, Singapura já é um país, por exemplo, os países asiáticos, né? Singapura, China, Japão, certo? China, Taiwan, por exemplo, são países que, como que eu posso dizer? Já está muito mais enraizado isso no varejo. Por exemplo, a gente sabe que na China ninguém mais utiliza dinheiro, entendeu? Dinheiro físico. Todo mundo paga com telefone. Na Europa, todo mundo paga com cartão, basicamente. Você ainda utiliza notas físicas, ainda utiliza. E países como, por exemplo, até mostra aqui uma lista, né? Distribui a sua solução de dispositivos para mais de 25 mercados, incluindo Estados Unidos, Espanha, Argentina, Coreia, Austrália, Colômbia, Espanha e Taiwan. Tá vendo? São países que têm isso mais enraizado. O projeto foi fundado em 2017 por Zach, não sei o que, esses dois caras aqui. Eu teria que investigar um pouco da vida deles, né? Inclusive também investigar um pouco da vida do CEO, né? Se eu quero investir um ativo, eu quero saber, para longo prazo, por exemplo, eu quero saber por que o CEO é o CEO, por que ele é o CEO dessa empresa, o que esse cara já fez na vida dele, que capacidades ele tem para estar lá como CEO de uma empresa, entendeu? Por que os investidores, os fundadores e tudo mais acreditam naquele cara para fazer o projeto andar? E eu tenho que entender isso para eu também acreditar naquele cara. Ele vai estar com o meu dinheiro lá, o meu dinheiro vai estar aplicado numa empresa que ele está gerindo, então eu quero que seja o melhor, o cara mais pica possível, entendeu? Cara, esse problema aqui da CoinMarketCap, sempre que eu traduzo a página, já tá me chateando até, entendeu? Já tá esforçando um pouco. CoinMarketCap tem que resolver isso aí, ou os navegadores, não sei o problema é de quem, mas alguém aí tá falhando. Enfim, fala aqui um pouco dos fundadores, né, que a gente já estava vendo, falei também um pouco sobre o CEO, né, teria que saber um pouco do CEO.
né? E aqui fala, por exemplo, aqui responde questões cruciais, como o Pound X, né, como a NPXGS é protegido. A gente já sabe que é blockchain. Se ela utiliza blockchain, a gente já sabe que é protegida, porque, né, é aquela mesma tecnologia do Bitcoin, certo? Então, pessoal, eu poderia sentar aqui, parar aqui com vocês, né, e falar muito mais, só que seria basicamente coisas que vocês podem acessar ao site da CoinMarketCap e ter acesso. Então, eu não vou perder meu tempo lendo tudo isso aqui, até porque o site já está me enchendo a paciência, está bugando demais, eu não quero parar muito aqui. O que eu vou fazer agora? Como sempre, né, a gente sempre faz uma análise aqui do ativo em si, né, dos fundamentos do ativo, e depois a gente faz o quê? Vou ter que recarregar aqui a página de novo. Depois disso a gente faz o quê? Opa, recarregar. Depois disso a gente faz a análise gráfica sempre. É isso que a gente faz aqui, né? Vocês sabem que é isso. Então, vamos passar agora a fazer uma análise gráfica utilizando a estratégia de Fibonacci que eu utilizo para comprar criptomoedas, para operar Forex, para operar mercado, né, de criptomoedas em si. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, aqui nesse vídeo aqui, eu tentei mostrar para vocês como que vocês podem pesquisar fundamentos desse ativo para quem quer fazer hold. Se você quer aguentar mesmo, entendeu? Comprar essa criptomoeda como preço-alvo lá no topo histórico, sem se preocupar se o preço que você está comprando é o melhor preço, nem nada do tipo, você só vai comprar. Então você tem que entender os fundamentos, entender o CEO, ver se ele já tem algum processo jurídico, né? Se essa criptomoeda já. Se a sede, né, a empresa do ativo, ela tem algum, sei lá, como que eu posso dizer, algum plano estratégico de penetrar no mercado, entendeu? O que ela acha, quais são as metas que ela estabeleceu, isso tudo você tem que pôr em consideração, né? Tem que pesar tudo isso quando você vai fazer uma análise fundamentalista sobre tudo de um ativo, como a NPXGS, tá bom? E para análise gráfica, Dini, então, como que você vai fazer análise gráfica? Primeiramente, você tem que se inscrever no canal, né? Como um bom youtuber, tem que dizer isso em todos os vídeos. Deixar o seu like no vídeo também, né? O nosso canal oficial do Telegram tá aqui embaixo na descrição, hein? Vai lá, tá bom? É 100% gratuito, você não paga nada para fazer parte. Clicou, fez parte, show. Eu envio sempre atualizações de mercado lá e análises sobre tudo. Eu consigo atualizar análises para a galera que está no meu canal do Telegram todo dia. O preço, estou esperando o preço cair. O preço começou a subir, quebrou a estrutura. Eu sei que ele pode continuar subindo, então eu já vou lá e atualizo a galera, entendeu? Então, se você ainda não faz parte do canal do Telegram, se junta aí, cara. Você não perde nada. E para análise gráfica, eu deixei um link de um vídeo de análise gráfica aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, especialmente para você, tá bom? Então clica aí e bora fazer a análise gráfica da Pound X ou da NPXGS daquele jeitão, certo, galera? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Ednei Pinheiro aqui, pessoal. Bora investir no mercado e bora lucrar sobre tudo. Fui!